Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui hoje com a Carol Simão e com ele que disse isso, tá? O pior dos pregadores, não é pregadores, né? O pior dos pastores que você falava. E com o pior pastor do Brasil, Thiago Mates. É Mates, eu não sei como dizer isso daí. Mas acho que, Carol, dá um bom dia aí antes, depois a gente apresenta melhor o nosso convidado. Tá bom. Eu me empolguei. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e sim, o Tan já falou aí que a gente hoje vai conversar com o pastor Thiago Mates. E eu tô muito empolgada porque conforme a gente vai fazendo os convites pros peixes grandes, a gente vai conhecendo um pouco mais da vida deles e descobrir que temos amigos em comum. Então, assim, é muito legal e vai ser um prazer conversar com o pastor, que a gente vai chamar aqui de Thiago ou de Mates, tá bom? Então, não estranha aí que ele deu essa liberdade pra gente, tá bom? Tudo bem, pastor? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Carol, Tan, que prazer estar junto com vocês aqui participando. Obrigado pelo convite. Empolgado também com o nosso papo aí. Pra quem não conhece ele é pastor da Igreja Red, lá em Indaiatuba, colega do pastor Isaac Sixo, que já esteve aqui no programa com a gente, no Conversa de Peixe Grande. Fiquei muito feliz, ele se formou no Palavra da Vida, um seminário muito querido, particularmente pra mim. Acho que é um seminário bem seguro teologicamente, vamos dizer assim. Mas ele vai falar um pouco sobre a igreja, ele vai falar um pouco sobre a conversão dele, ele vai contar sobre a entrada no ministério dele. É uma pessoa que claramente, pela entrevista que a gente já viu lá, que ele deu pro Isaac, a gente deixa linkado aí no programa depois para vocês acompanharem. É uma pessoa que claramente tem todas as qualificações que a gente precisa para indicar livros pra gente aqui. A gente já estava conversando em off sobre livros. Com certeza vai ser uma conversa muito gostosa pra gente e muito abençoadora para vocês que estão ouvindo o podcast aí. Mas antes de tudo, a gente tem a nossa brincadeira do dicionário. Exatamente. Como eu apresentei o dicionário no último episódio, eu acho que é a vez da Carol explicar hoje como funciona o nosso dicionário. Tá certo. Então, pra você que já é ouvinte, sabe como funciona. Se você é novo por aqui, a gente tem uma brincadeira, o dicionário, onde cada participante trouxe uma palavra difícil, pouco usual da língua portuguesa. Nós já nos desafiamos e já escolhemos as palavras e a gente vai ter que tentar usar essas palavras dentro da nossa conversa. Você, ouvinte, não sabe o significado, ou pelo menos a gente não vai falar o significado aqui. Se você tiver essa curiosidade, dá um pulinho ali no Google. Lembrando que as palavras que a gente vai usar, elas servem como cupons de desconto na assinatura de qualquer plano dentro do Clube Ictus, tá bom? Então, uma palavra, tá bom? Não adianta usar as 3 palavras que você não vai ganhar um desconto aí maior. Aquelas que tiverem acentuação, C cedilha, põe 100, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, e seja feliz. Então, a gente já se desafiou. Eu fiquei aqui com a incumbência de desafiar o nosso convidado. E eu escolhi, para o Thiago Mates, a palavra deletério. Deletério é uma boa palavra. Usável, essa é usável. E você, Thiago, me desafia com o quê? Estou desafiando aí o Tan com a palavra beneplácito. Uma palavra que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, na revista atualizada. Palavra da versão antiga aí, mas é um baita desafio, hein? Verdade. É um desafio. Eu falei, eu tô na luta pra não usar a referência bíblica, mas eu não prometo nada. Talvez eu pergunte alguma exegese de Efésios hoje pra você. Legal. Eu desafio a Carol com a palavra basófia, com Z. As 3 palavras têm acento, tá? Então vale realmente marcar que cupom de desconto não vai ter acento, tá? Mas basófia pra Carol se divertir aí hoje. Beleza. Então vamos começar os trabalhos. Muito bem, senhor Thiago. Fico muito feliz que você é meu xará, porque pelo que eu conheci de você pela internet, né? A gente é muito parecido em formas de pensar vida, formas de pensar igreja. Eu acho que o frescor da teologia, pelo menos você me passou muito isso. E eu queria que nesse podcast a gente passasse toda essa sensação de novo para os nossos ouvintes. Mas o começo de tudo é quem é Thiago Mates, né?
de onde veio, como surgiu, qual que é o seu pano de fundo familiar e como é que você acabou se tornando o pastor de uma igreja aí tão importante em Indaiatuba? Vamos lá, Carol. O Thiago é um cara hoje que tem 39 anos. Eu sou casado estamos quase completando 8 anos de casamento, eu e a Nath. Nós temos uma filhinha que acabou de fazer 1 aninho de aniversário, a Mel, a Melina, e é um presente especial aí de Deus na nossa vida. Mas eu sou gaúcho, eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Novo Hamburgo, e lá nessa cidade eu cresci na igreja, eu nasci num lar cristão, mas eu sempre gosto de contar essa história, eu acho que isso é importante para entender quem é o Thiago, né? A minha vida, quem eu sou hoje tem muito a ver com a minha formação familiar. Eu nasci num lar que de fato a Bíblia era o centro de tudo. Então eu costumo brincar, por exemplo, que na minha casa não tinha decoração, na minha casa tinha a Bíblia. Então eu acordava de manhã, eu saía da cama, tinha versículo bíblico na porta do armário, passava pelo corredor, tinha versículo bíblico no corredor, ia escovar os dentes no espelho do banheiro, tinha um versículo no espelho do banheiro, eu escovava todos os dias lendo aquele versículo. Passava na sala, tinha um versículo gigante do casamento dos meus pais, e na cozinha tinha também um versículo em letras garrafais gigante, no lugar onde eu tomava café da manhã toda manhã, e dizia, Marcos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, eu costumo dizer que eu vivi na pele aquilo que Hebreus 4:12 diz, né? Que a palavra de Deus é viva e poderosa. E aquelas palavras, de fato, se tornaram vivas em mim. Eu experimentei o poder delas quando eu tinha 14 anos. Eu recebi meu chamado para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, eu costumo dizer que eu vivi isso na pele, né? Do poder que a palavra tem de alcançar o nosso coração, de penetrar a nossa alma. E foi isso que aconteceu na minha vida. Assim, meus pais são responsáveis por isso. Na minha casa tinha cultinho doméstico toda semana. Caramba. Foi muito especial. A minha igreja era uma igreja muito bíblica, era uma igreja assim, independente, que foi que aconteceu. Meus pais eram da luterana, mas na década de 80 a luterana ela acabou sendo muito influenciada pela teologia da libertação e pelo liberalismo teológico, né? Que inclusive São Leopoldo, que é do lado de Novo Hamburgo, tem a Este, né? É um dos antros do liberalismo teológico no Brasil, né? Então, aquela igreja luterana acabou sendo muito influenciada. Meus pais, naquele momento, romperam com o luteranismo, né? Uma família toda luterana. Eles tiveram muita coragem, que nem Lutero, né? Coragem, esqueci. Tiveram coragem. Meu pai escreveu uma carta, eu tenho essa carta guardada até hoje, que ele enviou para a igreja luterana, dizendo: vocês se desviaram da palavra e eu quero viver a palavra com a minha família. Que curioso. Eles formaram uma nova igreja chamada Igreja Unidos no Senhor, que era uma igreja que queria viver a palavra. Então, cara, eu cresci nesse contexto, assim, que... Seu pai já era pastor ou não? Meu pai não era pastor, não, mas ele acabou fazendo muitos cursos teológicos, né? E teve essa posição não formal de pastor, mas foi um presbítero atuante na igreja, ensinando, pregando sem parar, né? Liderando. E eu tive essa referência aí e cresci nesse contexto de uma igreja onde a palavra de Deus estava acima de qualquer tradicionalismo denominacional. A palavra de Deus era mais importante que a tradição. Então, isso é muito forte na minha vida e na Red. A Red é essa igreja. Legal. Onde a Bíblia está acima de qualquer tradicionalismo, né? Então, isso é uma coisa interessante, assim, né? E eu aprendi muita coisa com meus pais, eu tive uma relação muito forte com eles. Eu lembro de uma situação, eu gosto de contar essa história, né? Porque eu quero resgatar isso na minha família. E acho que nós precisamos resgatar isso em nossas casas e famílias. Eu lembro de uma vez que meu pai foi fazer o culto doméstico, e ele preparou 3 cartolinas lá em casa. A gente era criança, ele foi trabalhar, e ele pediu pra gente preparar uma coroa, um cedro e uma cartolina escrito Provérbios 31:30. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será reconhecida, né? E aí a gente escreveu, Da mulher, né? A gente ficou super empolgado. Quando meu pai voltou do trabalho, a gente jantou junto, foi pro culto doméstico. Quando ele preparou a coroação da rainha, ele trouxe minha mãe, fez ela sentar na poltrona de casa, que era o trono da rainha, né? E aí ele deixou a gente lá no corredor, os súditos da rainha, ele falou assim: olha, agora vem os súditos da rainha, nós vamos fazer a coroação da rainha do nosso lar. E aí a gente entrou lá com o cartazinho, né?
com a coroa, nós coroamos a nossa mãe. E ali foi um momento onde nosso pai nos ensinou sobre Efésios 5, né? Como o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e como ela era a parte mais importante do nosso lar e nós deveríamos honrá-la. Então, assim, eu nasci nesse ambiente, isso representa muito quem o Thiago é e quem a Red é como igreja, tá? Essa é a essência da Red aí. E aí, na minha adolescência, eu me tornei surfista aos 13 anos, sou apaixonado pelo mar. E ali com 13 anos eu vivi aquela fase que muitos de nós que nascemos da igreja vivemos, né? Nossos olhos começam a se abrir para o mundo, a gente começa a querer pertencer àquele grupo fora da igreja, e ali a gente começa a abrir mão de valores da nossa vida. Foi um pouco do que eu vivi, né, com a turma surfista, galera que ouvia Bob Marley e tal, e eu queria ser como eles, né, queria andar com eles. Então ali eu vivi uma fase difícil, mas minha mãe orou muito, muito, e aos 14 anos eu estava sozinho em casa, durante a madrugada, meus pais tinham ido viajar, e eu toco piano, né, eu me formei em piano, e naquela época eu estava tocando piano durante a madrugada, quando eu tive um encontro com Deus. Foi um momento, assim, apesar de eu ser batista, foi uma experiência pentecostal, né? E eu senti a presença de Deus, eu vi a glória de Deus, eu tive uma experiência muito forte que mudou minha vida da noite pro dia, literalmente. E ali eu entreguei minha vida. Foi sua conversão ali, não? Ou foi só a sua chamada? Cara, é difícil falar, eu acho que convertido eu já era, mas eu costumo dizer que eu fui levado da religiosidade para um relacionamento. Então, a gente que nasce na igreja assim, eu sabia tudo sobre a Bíblia. Minha diversão era acabar com as aulas de EBD, né? Mas eu costumo dizer que ali eu experimentei de fato, né? E eu vejo que muita gente na vida cristã tem isso, né? Sabe, mas nunca teve uma experiência com Cristo de fato. E eu não sei definir se foi minha conversão, né? Porque eu já tinha convicção da pessoa de Jesus como meu Salvador e Senhor, mas eu nunca tinha tido uma experiência profunda com Cristo, assim. E ali eu vivi, e ali eu entreguei minha vida para ser pastor de tempo integral, com 14 anos. 14 anos? Você chegou para os seus pais e falou, você pastor, e assim, você teve de primeiro, assim, o beneplácito deles, é isso? Boa, cara, de boa, isso aí, mandou bem. Exatamente, eles voltaram, tomaram um susto, mas logo de cara eu tive o beneplácito deles, a boa vontade deles ali ao meu lado, validando isso, dizendo, Thiago, nós estamos com você, vamos procurar a igreja, os líderes, vamos compartilhar com eles, não é isso? Então, desde o começo eu tive um mentoreio de todo o presbitério da minha igreja, no meu sul, chamado, eu estava no Rio Grande do Sul, e ali com 15 anos eu comecei a estudar teologia. Continuei no ensino médio, mas também comecei uma graduação de teologia à noite. Então isso é legal, eu comecei a estudar teologia logo cedo, né? Então na minha vida ali desde os 13, 14 anos eu já lia muito, né? Então o caos das seitas. Eu lembro que com 13 anos eu comecei a ler o caos das seitas e eu estudava numa escola adventista. E eu fui lá no meio da escola e eu coloquei lá no mural da escola 13 teses. Porque o adventismo era uma seita, né? Então, que legal, hein? Eles não te expulsaram, não? Nossa, cara, foi terrível, assim, mas abriu oportunidades para conversar com eles, com os meus colegas, foi muito legal. Mas ali eu comecei a criar esse interesse, né, por ler e por tudo mais. E, fechando esse parênteses da leitura, que depois a gente pode abrir de novo, eu queria levar meus amigos não cristãos para a igreja. Olha, que legal. Aquela galera do surf. Aquela galera do surf. Então, eu sempre fui amigo da galera da pá virada, sabe? Eu era da turma do fundo. Sempre fui da turma do fundo. Mas você era da pá virada? Ou você fala, foi uma tentação pra mim e tal, mas você chegou a se perder um pouco ali, não? Não, eu não me perdi, cara, mas eu era da pá virada no seguinte sentido, eu sempre fui da zoeira. Eu sempre fui jovem, né? Mas sem o deletério, né? Que é sem uma zoeira que faz mal, assim, né? Aquela zoeira positiva, né? O bullying que é saudável, né? Então eu era esse cara, assim, né? Então, da galera do fundo. E como levar a galera do fundo para a igreja? É complicado, assim. Eu lidei com isso, eu levei eles para a igreja. E quando eles chegaram na igreja, eles perderam todo o interesse. Eles falaram, Thiago, a gente não entende nada do que vocês estão falando, isso que não faz sentido. E eu fiquei tão triste, foi uma frustração para mim, porque eu amava a minha igreja. E eles gostavam de você, né? E eles gostavam de mim, exatamente, mas
Parece que a minha igreja, apesar de muito bíblica, não sabia se comunicar com o nosso tempo, né? Parece que tinha ficado lá atrás, assim. E era a igreja dos seus pais, não? Era a igreja dos meus pais, né? Que coisa, hein? E aí, ali surgiu o desejo de criar um trabalho durante a semana com eles. A diretoria aprovou da igreja, a liderança, e assim eu comecei a conquistar os meus amigos num ambiente um pouco diferente, onde eu me conectava com eles relacionalmente, para, através do processo, me conectar com eles também teologicamente, de transmitir a minha fé para eles. E isso aconteceu, até que um dia um deles virou para mim e falou assim: Thiago, o dia que você tiver uma igreja, você for pastor de uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. Então ali surgiu o sonho de construir uma igreja. Quantos anos mais ou menos você tinha? Eu tinha 16, 17 anos por aí. Bem pertinho. Surgiu o sonho de, já que eu vou ser pastor, quem sabe eu não posso construir uma igreja que seja capaz de alcançar os meus amigos. Uma igreja bíblica como a minha, mas uma igreja contemporânea também, né? E aí, cara, ali surgiu o sonho da Red. Com 17 anos eu fui para o seminário Palavra da Vida, estudei 5 anos de bacharel, já tinha feito teologia no Sul, mas fui fazer uma formação oficial, né, bacharel em teologia, durante 5 anos, onde eu fui parar em Vinhedo. Desde o meu primeiro ano eu trabalhei em Vinhedo, na Igreja Batista Água Viva. Para quem não sabe, acho que vale um parênteses aqui, o Palavra da Vida é um seminário interno, né? Então você teve toda a experiência de morar lá, não é uma escola que você vai e volta para casa, né? Exatamente. Então foi internato, e de fim de semana eu ia trabalhar em Vinhedo como pastor de jovens de uma igreja ali, uma igreja batista em Vinhedo, né? Na cidade, no interior de São Paulo. Ali eu conheci o pastor Ari Veloso, que era pastor da Igreja Batista do Morumbi, que foi meu mentor ali durante um tempo. E deixou o discípulo dele, André Fontana, foi meu mentor ali por 11 anos. Conheço também. Fui pastor de jovens durante 11 anos lá, e a igreja de Vinhedo me enviou para começar uma nova igreja em Indaiatuba, uma cidade próxima. E aí aqui em Indaiatuba eu percebi assim, que o que mais tinha em Indaiatuba era igreja. Então eu parei para me perguntar, por que abrir uma igreja num lugar que já tem tantas igrejas, né? O que mais tem em Indaiatuba aqui, não sei se vocês se identificam com isso, mas eu fui andando e vi que tinha igreja, crossfit, açaí e barbearia, né? Então, assim, igreja em todas as esquinas, assim. Então, aí eu parei para me perguntar, a pergunta que surgiu no meu coração foi: se Deus quer uma nova igreja nessa cidade, quem Ele quer alcançar? Porque não fazia sentido para mim alcançar... Todo mundo, né? Não fazia sentido para mim alcançar aqueles que já eram alcançados, né? Eu não vim pescar no aquário dos outros. Ali eu entendi que Deus estava me chamando para construir aquela igreja que eu tinha sonhado na adolescência, uma igreja capaz de alcançar meus amigos não cristãos. Então nós construímos a Red é essa igreja. Por que o nome Red? Porque o nome da igreja é Igreja Batista Redenção. A ideia foi criar um nome híbrido. Por quê? Porque para o não cristão, o Redenção, Batista, não faz sentido. Mas o Red, para ele, é interessante. Nossa, Red, o que é isso? Então, o nome da igreja é Igreja Batista Redenção. Red é abreviação de redenção, né? Um apelido carinhoso. Mas a palavra redenção significa que nós somos comprados por Jesus de volta. Sim. E o preço que ele pagou foi o seu sangue. Então, o sangue de Jesus é vermelho, é Red, né? Então a gente criou um conceito em torno disso e a igreja acabou pegando, ficou a Igreja Red, e todo mundo conhece como Igreja Red, mas no fundo o nome da igreja é Igreja Batista. Essa igreja aí é uma igreja que é focada nos de fora, focada em quem nunca foi na igreja, e essas pessoas que nunca foram na igreja e vão na Red, elas vão ter uma experiência assim que é avassaladora. E fica, cara, não tem jeito, é muito impactante. E é evangelho na veia, assim, Pra vocês terem uma ideia, na Red a gente prega em torno de 1h10, 1h15, o culto tem 1h30. Para o pastor. O culto tem 1h30, e sendo que 1h10, ali 1h05, 1 hora, no mínimo 1 hora de pregação. E a igreja enxurrada de música e mantras. Exato. É um culto extremamente objetivo, focado na palavra, mas ao mesmo tempo que promove uma experiência muito impactante, assim, com a palavra de Deus e com a presença de Deus ali. Eu acredito muito nisso, né? Que a experiência do culto, ela precisa primeiro abraçar nossa razão e depois nossa emoção. Eu vejo que muito dos evangélicos hoje tem esse paradigma de espiritualidade, de fé, de que tem que sentir, o culto tem que ser emocional. Então, acho que sentir é legal, mas quando sentir parte da razão, do entendimento de fato, né? Então, a Red é uma igreja que busca esse entendimento,
mas é um entendimento que conduz a uma experiência, ao experimentar também. Que legal. Então é legal. Eu queria fazer umas perguntas para você. Olha, eu não fui na Red, eu não sei nem como é a estrutura do prédio, de iluminação e decoração, esse tipo de coisa. Mas ouvindo a sua outra entrevista lá, eu acho que você devia trazer aqui, eu sei que você é super fã do Steve Jobs e principalmente na ideia do detalhe faz toda a diferença. Você está falando que a sua igreja, ela é focada na palavra. Isso. É Bíblia na veia, para usar os termos que você usou aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Red e sobre a sua visão sobre aquelas igrejas que hoje acho que tem pipocado tanto quanto as barbearias e os crossfits, se bem que o crossfit eu acho que tá perdendo um pouco da força. Mas eu vejo, e num certo sentido me entristece um pouco o meu coração, de ver várias igrejas muito mais preocupadas com o ambiente, a forma. O ambiente sensorial, eu tô querendo dizer. O ambiente sensorial, como você falou, a mente antes do coração e tal. Mas muito mais tentando trazer as pessoas para uma emoção quase emulada. No entanto, você tem também o discurso do Steve Jobs de que o detalhe faz falta, o banco alinhadinho e a imagem visual. Eu vou voltar um pouquinho no que você colocou, contando a história lá da coroação da sua mãe, o poder que existe uma ilustração numa mensagem. Porque até hoje isso marca a sua vida. Seria muito diferente se numa semana de um culto doméstico vocês pegassem exatamente o mesmo texto e seu pai só fizesse a explanação do texto. Talvez você nem se lembrasse desse dia, desse estudo. Então tem toda essa dança que pra gente como líder de igreja é muito difícil, porque por um lado eu tenho que cativar sensorialmente, eu tenho que trazer a pessoa pra perto com ilustrações da melhor forma, com excelência nos detalhes, mas por outro lado eu tenho que tomar um cuidado para que a pessoa não venha por causa disso, mas sim pela palavra. Como que você pensa isso? Como que você lida com isso na sua igreja? Excelente pergunta. E é aí que eu acho que mora talvez uma das maiores dificuldades das igrejas hoje. As pessoas têm muita dificuldade de diferenciar essência e forma, né? E essa confusão entre essência e forma é que tem feito com que muitas igrejas se desviem da palavra, sejam igrejas modernas, sejam igrejas tradicionais. Por quê? O que é a essência? A igreja, na sua essência, ela é um organismo. É feita de pessoas, ela é feita de pedras vivas. A igreja não é o prédio, a igreja não é o tijolo, a igreja não é o banco de madeira, a igreja não é a janela de vitral, não é o púlpito, né? Na Bíblia não existia púlpito, né? São coisas que nós criamos. Isso é forma, né? Então, assim, a igreja na sua essência é um organismo, né? A igreja na sua forma, ela é uma organização. Então, a igreja na sua forma, ela tem um prédio, né? Ela precisa se reunir em algum lugar. Para ela ter um prédio, ela precisa juntar as ofertas dos seus membros para poder pagar as contas, né? Então, para ter uma conta no banco, a igreja precisa ter um CNPJ como igreja. Para ter um CNPJ como igreja, precisa ter estatuto, precisa ter diretoria, precisa ter membresia, precisa ter tesouraria. São questões legais que o Brasil exige e impõe para qualquer organização religiosa. É uma exigência, é necessário. Agora, na Bíblia não tem nada sobre estatuto, não tem nada sobre membresia, não tem nada sobre diretoria, tudo mais. Então, são questões de forma, são questões extra-Bíblia, mas são questões importantes. Eu costumo comparar com a videira e a treliça. Então, a essência da videira é a videira, mas a treliça é a estrutura que mantém a videira para que ela possa gerar frutos de maneira saudável, né? Então, a forma da igreja, a organização da igreja, ela é uma estrutura que visa a essência. Então, a forma segue a função. Então, a forma está ali para que a essência possa ser real, possa ser completa, possa ser plena, né? Então, o foco é a essência. A estrutura está ali para fazer com que essa essência permaneça viva e completa e plena. Então, a igreja, na sua essência, ela é construída sobre a palavra de Deus, sobre os princípios de Jesus, os princípios que estão na palavra de Deus. A nossa fé é imutável. Então, aquilo que foi colocado no passado continua valendo para hoje, né? Respeitando o contexto e a interpretação para o nosso tempo. Agora, a forma da igreja, se a igreja vai ter banco de madeira, se a igreja vai ter cadeira de plástico,
se a igreja vai ter janela ou não vai ter janela, se a igreja vai ser branca ou preta. Isso é forma, né? E a Bíblia não diz assim, a igreja tem que ser pintada com uma parede branca, com a parede... Não, a Bíblia não entra nessas questões, a Bíblia entra nas questões da essência. A igreja precisa ser um organismo vivo que pega a palavra de Deus, que vive o ensino dos apóstolos, que vive em comunhão, que pratica a ceia, pratica o batismo, os sacramentos, né? Então, isso são questões essenciais. Então, a gente precisa aprender a diferenciar forma e essência, porque na sua essência a igreja tem que ser fiel. A gente não pode abrir mão da palavra. Mas na sua forma a igreja pode ser criativa, tá? Então, na sua essência a igreja tem princípios eternos, mas na sua forma a igreja pode ter métodos atuais sem abrir mão dos princípios. O problema é que muitas igrejas, em prol da forma, estão abrindo mão de princípios. Por quê? Porque para uma igreja crescer é muito mais fácil pregar um evangelho açucarado. Sim, é verdade. Né? Tem muita igreja que está pregando esse cristianismo açucarado que só destrói a igreja, que está abrindo mão de palavras como pecado, não prega mais contra o pecado, né? Teve uma igreja essa semana aí que anunciou, não vou citar a igreja, mas uma igreja muito famosa, um pastor muito famoso, anunciou que a homossexualidade não é pecado e eles estão praticando casamento homossexual, eles celebram casamentos homossexuais. Então, é uma igreja evangélica famosa. Então, preciso dar uma bugada aí. Eu não tô sabendo disso, não. Isso é um reflexo de que você perdeu a essência, né? Você não tá mais pregando a verdade, né? Por outro lado, tem muita gente que tem medo de inovar porque acha que isso é mundanismo. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a igreja do século XV, o povo parou de ir na igreja, porque a igreja era obsoleta. Ninguém entendia nada, os cultos eram em latim, a população era uma população que era analfabeta, então eles não conseguiam ler a Bíblia, o povo parou de ir na igreja. O que as igrejas do século XV fizeram? Vamos criar uma forma atrativa de trazer as pessoas para a igreja. Qual a forma? A arte. Vamos trazer a arte para dentro da igreja. O que é a arte? A arte é uma expressão de algo, né, de um conceito, de um princípio, através de uma imagem. E aí eles começaram a pintar as colunas da igreja, começaram a pintar o céu, o teto da igreja, com princípios bíblicos, histórias bíblicas, porque o povo aprendia muito mais vendo do que ouvindo, né? Sim. Então, aí eles tiveram uma ideia, vamos construir o vitral. O que é o vitral? É uma forma de arte onde eles colocam uma imagem ali de uma história bíblica, ou algo da igreja, uma história da igreja, e eles estão ensinando algo através daquela janela, porque aquela era a tecnologia da época. Qual era a tecnologia? Um vidro colorido que vai refletir a luz solar e vai trazer beleza estética para a igreja. Então as igrejas eram embelezadas por aquele vitral, por aquelas artes, e o povo, começou a voltar para dentro das igrejas. Então, esse é um exemplo. Né? Isso é forma e essência. A melhor forma de a gente transmitir a mensagem, muitas vezes, é através de uma imagem. Né? Existe aquele conceito, uma imagem vale por 1000 palavras. Sim. Né? Então, será que na época do século XV que inventaram o flanelógrafo? Pois é, cara. E a tecnologia foi caminhando. Né? Nós chegamos lá no flanelógrafo, depois nós chegamos no retroprojetor, o projetor, lembra? E hoje as igrejas estão indo para o telão de LED, né? Então isso é tecnologia, né? E nós podemos usar a tecnologia como uma ferramenta a nosso favor. Isso é forma e essência. E vocês usam lá? Muito, a gente usa muito. Então, nesse sentido que você falou, Tan, a gente costuma dizer o seguinte: na essência, a Red é uma igreja bíblica. Tá? Nós não abrimos mão da Bíblia, mas na sua forma, a Red é uma igreja estilo Apple, tá, cara? A Red é extremamente tecnológica, nós somos muito fãs do Steve Jobs, e uma das coisas que o Steve Jobs dizia, citando um arquiteto alemão famoso, que é Ludwig Mies, ele dizia que Deus está nos detalhes. E eu gosto muito disso, cara, porque como Deus comunica os atributos dele. Uma das maneiras com as quais Deus comunica os seus atributos é através de imagens na criação. Sim. Então, o oceano, as montanhas, o universo. Quando nós olhamos, há uma mensagem ali, uma mensagem de infinitude, de beleza, de majestade, de grandeza. Então,
A Bíblia fala isso, né? Os céus e a terra declaram, anunciam a grandeza de Deus, então a glória de Deus. Então, eu acredito que Deus está nos detalhes, ele construiu a criação nos detalhes, né? Seja no macro-universo, no micro-universo. Quando a gente olha para tudo que Deus fez tão cheio de detalhes, a gente percebe quão poderoso e quão soberano esse Deus é. Então eu acredito que a estética, a beleza, a forma, o tabernáculo, né? A criação, o tabernáculo, tudo, né? Veja como o tabernáculo foi construído em detalhes. Sim, verdade. E cada detalhe apontava para a grandeza de Deus, para a glória de Deus. Então, assim, sendo bem sincero, nós construímos uma igreja bela. Eu acredito na estética, desde que a estética não seja um fim em si mesmo. A estética é um instrumento que aponta para a grandeza de Deus. Nós queremos que quem é isso aí, cara. A gente quer que as pessoas que entrarem na rede, elas entendam que nosso Deus é grande, é poderoso, é soberano. A gente quer que eles entendam quem é Jesus. Então tudo é planejado pela mensagem que nós queremos levar até Jesus. Você, como pastor da igreja, percebe que as pessoas vão para lá atraídas por isso e aí depois elas conhecem a palavra? Sim, eu vou te dizer que sim. Sabe por quê, Tá? O não cristão, ele não vai para a igreja por causa da Bíblia. Ele não conhece a Bíblia. Verdade. Né? Ele não conhece Jesus, ele não conhece nada. Então, assim, por não cristão ir na igreja, primeiro assim, aqui no Brasil, o Brasil é um país extremamente neopentecostal. Então, as igrejas estão queimadas no Brasil. As igrejas televisivas são neopentecostais, prosperidade, aquela loucura toda, demônios. E é o que o povo enxerga, né? Os não cristãos. É o que o povo enxerga. Então, assim, se eu não fosse cristão, eu não iria numa igreja, né? Porque a imagem que eu teria de igreja seria uma imagem completamente errada por conta dessa galera. Então, quando o não cristão vai pra igreja, cara, é porque assim, mano, o cara tá... Alguma coisa tá levando ele, uma amizade, um relacionamento, alguém que ele admira muito, que ele confia, mas a pessoa tá com 10 pés atrás com a igreja. Então, a nossa ideia é, no processo de chegada, foi construir uma igreja que não tem cara de igreja, para quebrar esse preconceito e para, de alguma forma, já preparar a pessoa para ouvir a mensagem, que é o mais importante para nós. E a mensagem da Rede é ofensiva. Eu costumo dizer que a minha tarefa no púlpito é ofender as pessoas em nome de Jesus. Cara, a Rede não negocia a verdade. Assim, a galera sai de lá assim, mano, é porrada mesmo para todo lado, cara, por conta da palavra de Deus. O que é pecado, né? Agora, nós fazemos isso de maneira gentil, seguindo a verdade em amor. Então, a Rede tem um ambiente, cara, tão legal, tão atraente, acolhedor, mas tudo isso aponta para o nosso Deus. Por quê? Nosso Deus é um Deus de ordem e organização, né? Olha como ele fez a criação, tudo dividido no momento certo, tudo planejado. Então, por que nossas igrejas não devem ser organizadas? Elas devem ser organizadas, elas devem ser belas, porque se nós queremos expressar o caráter do nosso Deus, nós precisamos ser organizados. Então a Rede é extremamente organizada, planejada, bela, mas tudo isso aponta para Deus, né, para Jesus. Então, isso é interessante, do que você falou. A pessoa que vai para lá sai com uma coisa na cabeça: Jesus, cara, ela sai impactada com Jesus. Porque parabéns, viu? Nós, no Boas-Vindas, a gente fala assim, tudo isso que você está vendo, cara, a gente tem mais de 1.300 voluntários, né? Então as pessoas chegam, é uma imagem, uma multidão, assim, uma galera, um negócio, e a gente fala assim, tudo que você está vendo aqui, o telão, as pessoas, esse movimento, tudo que existe aqui aponta para uma pessoa. Tudo é dele e tudo é por ele. E nós queremos que hoje você conheça Jesus aqui. Cara, é muito impactante, assim. Então, se a gente usar o ambiente, se a gente usar a forma para apontar para Jesus, eu acho isso maravilhoso. O problema é quando a forma aponta por uma marca, para a igreja, para o pastor, por uma pessoa, e a glória não é de então Jesus. Então é quando a basófia começa a crescer, né? Então as pessoas, elas esquecem do que é importante. Aí, exatamente. Boa. Então deixa eu usar. Aí, quando isso acontece, quando a gente perde a essência, é deletério, né? Porque acabou se perdendo, né? Acabou se corrompendo do sentido original de ser igreja. Que legal. Vocês estão de que tamanho lá hoje? Cara, hoje nós estamos em torno de 3.000 pessoas. Que legal. Mas a gente está construindo um prédio novo aí, gigante.
Deus tem abençoado, por pura graça de Deus, cara. Se vocês puderem vir conhecer, então a gente tá abrindo mais espaço. Vou marcar um dia pra ir aí, sim. Cara. Difícil vai ser conseguir chegar perto de você, eu acho, né? Cara, mas é muito bem. Se vocês vierem, é só vir falar comigo. E, cara, é uma experiência da igreja primitiva, cara, porque cada dia tá mais cheio. As pessoas sentam debaixo do sol, debaixo de chuva, debaixo de árvore, porque não tem mais espaço, cara. E pra vocês terem ideia, são quase 30 cidades hoje, que nós temos membros de 30 cidades. Então, o povo vem de várias cidades da região, porque tem sido... Nós costumamos dizer que é um avivamento, cara, porque só Deus pode produzir com certeza. Isso. E por que você se chama de pior pastor do Brasil? Cara, então assim, só para terminar isso, muita gente pergunta assim, né? Qual é o segredo? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, cara. Desde o começo a gente decidiu pregar o Evangelho com paixão. Eu tenho um personagem na Bíblia que é meu personagem preferido, que é Apolo, né? E ele pregava sobre Jesus com muita intensidade. Então... o segredo é o Evangelho. Então essa é a minha recomendação aí, né? Para aqueles que querem o segredo da igreja, né? O Evangelho de Jesus. Cara, pior pastor por causa do entendimento do Evangelho. Então, Paulo dizia isso, né? Eu que sou o maior dos pecadores. Eu acredito que aqueles que têm mais consciência do seu pecado não são aqueles que mais pecam, mas são aqueles que mais próximos estão de Deus. Então, quanto mais próximo eu estou de Deus, maior é a minha consciência do pecado. Por isso, Paulo disse, né, eu sou maior dos pecadores, porque quanto mais próximo eu estou de Deus, diante da glória dele, a santidade dele, eu percebo quão pecador eu sou. Então, quem está próximo de Deus não fala assim, tá tudo bem, né? Quem está próximo de Deus fala, ai de mim, né? Como Isaías diz. Eu acho que pior pastor do Brasil por essa consciência de que eu não mereço estar ali, eu sou um pecador, salvo pela graça de Jesus, e eu gosto de deixar claro isso para todo mundo, porque as pessoas têm essa imagem dos pastores como alguém mais santo, como alguém mais próximo de Deus, e eu gosto de desconstruir esse conceito logo de cara. Então a pessoa entrou na igreja, no Boas-Vindas, eu sempre falei isso na rede, né? Seja bem-vindo à pior igreja do Brasil, eu sou o pior pastor do Brasil. Se você conhecesse as nossas histórias, você levantaria e iria embora. E é interessante esse discurso, porque parece aquele humildão, né? Que é a arrogância disfarçada de humildade. Mas pelo que você está falando, não é, né? É um conceito muito bem sólido, né? Exatamente. Na verdade, o conceito do evangelho, né? Antes do evangelho ser uma boa notícia, ele é uma péssima notícia. A péssima notícia de que nós somos pecadores. Então, para eu transmitir que aquele cara que está sentado ali é um pecador... A primeira coisa que eu falo assim, cara, eu sou pecador. Eu faço isso para me conectar com quem está sentado ali e para poder falar para ele que ele é pecador. Eu digo o seguinte, cara, eu sou pecador. E eu não estou aqui pelos meus méritos. Eu estou aqui pelos méritos de Jesus, o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu estou aqui para te dizer que esse Jesus ama você. Então, é uma estratégia, né? Onde nós falamos isso, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, tudo aqui é sobre Jesus. É por isso que nós vamos falar sobre Jesus, porque nós não merecemos, somos pessoas imperfeitas, mas é diferente você falar isso numa posição ali de, você é pecador. Não, eu sou pecador e eu sei que você é tão pecador quanto eu. Então, nós estamos nivelados e todos nós estamos reunidos aqui em torno de uma única pessoa, Jesus. Uau. Que legal. Sai do palco, né? Se você está no palco pela forma ali da igreja, porque as pessoas precisam te enxergar, mas o palco é de Cristo, né? Exatamente. As pessoas talvez não saibam, mas a gente tem feito as transmissões da gravação da Conversa de Peixe Grande no nosso servidor do Discord. Se você não faz parte ainda, tem na descrição do programa, fica o convite para você vir, porque, enfim, você pode aproveitar próximas gravações aí. Mas surgiu uma pergunta no chat aqui interessante e como a gente vai virar para livro daqui a pouco, eu acho que ela encaixa melhor agora. O Messias perguntou pra gente como cultivar... Pra gente não, né? Pra você, Thiago, né? Como cultivar uma visão positiva sobre estética com valores tão tradicionais? Hoje, em igrejas com os mesmos valores tradicionais, tem resistências a uma estética mais moderna. Bom, esse tem sido o grande desafio da maior parte das igrejas tradicionais, que querendo Vocês ou não... Vocês consideram tradicionais, né? Nós somos uma igreja tradicional isso. Naquilo que nós cremos.
O problema é que a maior parte das igrejas tradicionais ainda não aprenderam a diferenciar forma e essência. Então, eles não querem inovar, eles não querem mudar o apelo estético porque eles acreditam que é pecado, é mundanismo. Né? Só que eles não param para pensar que aquela forma que eles têm foi criada no século XVIII, XIX, não está na Bíblia. Jesus não usava terno, né? Por exemplo, a gravata. Pastor tem que pregar de gravata. Mas os apóstolos usavam gravata? Não. Gravata é uma forma, né? E a forma, ela vai mudando com o tempo. Então, a mentalidade precisa mudar. Na verdade, essa é uma questão de conhecimento, né? Esses pastores não conhecem a Deus e não conhecem a verdade da palavra de Deus, e eles precisam conhecer. Agora, mas Thiago, como a gente pode transmitir isso para eles? Talvez dar um livro para eles, dar uma pregação para eles, um artigo, levar, olha, pastor, lê isso, tal. Ou se você é um líder, tentar influenciar a sua liderança, compartilhar e respeitar eles, porque tem igrejas que não vão mudar, né? E a gente tem que respeitar isso, e muitas igrejas vão morrer por não mudar. É isso que eu queria trazer. Você falou isso lá pro Isaac. Talvez a solução seja deixar morrer para nascer novo, né? Exatamente, um novo, né? Exatamente. Então eu acredito que esse lance de igrejas morrerem não é tão ruim assim, não. Porque quando morre uma igreja, estão nascendo 5, 10 novas igrejas. Tomara que sejam igrejas saudáveis, né? Mas esse é um movimento natural da igreja. Quantas igrejas, né? Imagina a gente ter uma igreja de 20 séculos. É o que acontece, não tem 20 séculos, mas a igreja católica é isso, cara. A organização se torna mais forte que o organismo, a estrutura, né? Então a melhor coisa que pode acontecer para a gente se defender de igrejas que se perderam é as igrejas morrerem e nascerem novas igrejas focadas na essência. Que as pessoas esquecem que a igreja são as pessoas, né? Exato. As pessoas, elas morrem fisicamente, mas no contexto que a gente está dizendo, elas não morrem. A igreja fecha suas portas, prédio, mas a igreja, os salvos, continuam e eles precisam de algum contexto, algum jeito de se reorganizar para continuar vivendo o que eles já são, que é a igreja. E talvez aconteça a reciclagem natural, né, através disso. Sim. Muito bem, vamos virar de assunto, do Carol? Sim, assim, eu adoro ouvir esse tipo de papo, porque realmente faz parte, assim, da minha vida. Eu também nasci num lar cristão, eu vivo muito isso que o Thiago tá falando, mas, né, a gente tem o que o povo quer ouvir, que são livros, né? A gente queria muito conversar com o Thiago sobre literatura, gostos literários, né? Não precisa, assim, ser nada muito específico, mas sempre surgiu essa coisa de ler dentro de casa. Aliás, queria muito parabenizar os seus pais, porque que incrível, né? Você ter essa educação com os filhos. E pelo que você falou, não era nada imposto, era uma coisa realmente que era estilo de vida, né? Que eu falo, né? Então, é muito gostoso. Eu acredito que como cristãos vocês liam a Bíblia, né? Então, a literatura estava dentro de casa, né? Aliás, isso começou com os meus pais. Quando a gente era criança, eles liam livros para nós. Eu lembro disso. Eu na cama, meu pai sentado lendo livro para mim. Então, eu acho que já começa aí, né? Acho que essa influência acaba que fica na gente. E desde a infância eu li muito gibi, né? Lá em casa a gente tinha muito Tio Patinhas, muito gibi. A gente tinha muito mesmo. A gente lia milhares e milhares de gibis. Foi uma coisa que eu acho que ajuda a criança a desenvolver também a sua mente, né? Sim. Depois, com 13 anos, eu me apaixonei por Arthur Conan Doyle, né? As leituras do Sherlock Holmes e tal. E ali eu também conheci o Érico Veríssimo, que são grandes influências na minha vida, assim, em termos de linguagem. Que escreveu Olhares Livres dos Campos, escreveu Clarissa e outros livros. Cara, ali eu fui me apaixonando por leitura. Eu tinha 13, 14 anos. Uma das coisas que eu mais fazia era ler, cara. Eu passava, assim, horas lendo, eu adorava ler. E essa é uma dica pra galera, assim, né, que tem filhos ou que é jovem ou adolescente aí. Eu acho que uma das coisas que faz toda a diferença hoje, para mim que estou no púlpito ou que estou liderando uma igreja, é a leitura, né? E eu vejo quanto a leitura me ajudou na escola, porque eu era aquele cara que não estudava, não escrevia matéria, não precisava, porque o fato de eu ler ajudava a lidar com a escola, né? E o próprio seminário também, pessoal. Ficava indignado, assim. Então, assim, acho que a leitura ajuda muito a gente nisso. Comecei a ler cedo. Com 14 anos, comecei a ler também livros teológicos, né?
O Caos das Seitas, Fator Melquisedeque. Com 15 anos comecei o seminário, aí uma porção de outras leituras. Comecei a ler Charles Swindoll, né, que muita gente já leu também, Harry Hendricks. Enfim, passei minha adolescência toda lendo. Harry Hendricks é demais, né? E aí comecei a ler também a história dos missionários, das missões modernas, William Carey, Hudson Taylor, George Miller, lendo muitas biografias assim também. E assim foi minha adolescência, cara. Um livro que marcou muito minha vida na adolescência também, fez parte do meu chamado, foi aquele Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Acho que eu tinha 14 anos quando eu li. Foi um livro bem legal na minha adolescência, assim. Então, assim, essas são leituras da adolescência, né? E aí, cara, seminário, vida de pastor é lendo o livro o tempo todo, né? Então, para preparar séries, né, e tudo mais. Eu acho que se eu fosse falar alguém que marcou minha vida na área da leitura, vamos lá, John Stott. Algum livro específico, assim, para quem quer começar? Cara, o livro da minha vida, eu acho que é um deles, né? É o Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, do John Stott. Fantástico. Pra gente estar falando de forma e essência, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo vai falar muito sobre isso. Tá? Então, o John Stott aí é uma excelente referência. Um outro livro que eu li, bom, são tantos do Stott, mas A Cruz de Cristo é um clássico do Stott, é mais denso, mas é um tratado sobre a salvação, é fantástico. Aí o John Stott vai ter Cristianismo Equilibrado, Cristianismo Básico, os desafios contemporâneos, onde o Stott vai tratar. E qual é a pegada do Stott, né? É que ele é um cara da teologia, ele é um teólogo, mas ele é um teólogo estilo Steve Jobs. O Stott acreditava na simplicidade, então ele é muito simples, ele é um cara muito sistematizado. Ele fala fácil, né? Ele fala fácil, e ele gosta de sistematizar em pontos, e isso assim, acabou pegando muito para mim, né? Eu peguei muito do Stott nisso, de sistematizar as coisas assim. O Charles Riley também, que era um teólogo que me influenciou muito, era muito sistematizado, assim, eu gosto de sistematizar tudo, né? Então, a minha dica, assim, a Red tem como base teológica John Stott. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente faz o concílio dos pastores aqui, a gente sempre pergunta assim, o que John Stott diz, né? Nós somos muito fã do Stott aqui. E somos muito fãs do Keller. Então, Tim Keller na veia também. Um livro que marcou muito, muito a minha vida, da nossa equipe, da nossa igreja, é O Deus Pródigo. Não sei se já fez parte de algum box aí de vocês. Eu acho que esse não, né, Carol? Você lembra? Cara, O Deus Pródigo... Mandou uns 2 ou 3 do Stott, mas esse não. Não, esse é do Keller, né? Do Tim Keller. Sim, do Keller, quer dizer isso mesmo. O Deus Pródigo, ele vai falar da parábola do filho pródigo. E esse livro, para mim, é o melhor livro que explica o evangelho. Assim, pra vocês terem ideia, o Deus Pródigo é uma leitura obrigatória no processo de membresia da Red. Todo membro da Red passa pelo Deus Pródigo. Todo mundo. Existe um grupo chamado Repense o Evangelho, são 8 encontros, é processo obrigatório para quem se tornou membro. Onde vai discutir o evangelho a partir da leitura do livro Filho Pródigo. E assim, a maioria das pessoas que eu conheço dizem assim, eu me reconverti depois que li esse livro, eu entendi o que é a graça de Deus. Assim, é um livro pequeno, mas impactante. Seria legal se a membresia da Red conhecesse o Discord nosso aqui para vir ler não é esse livro, né? Mas... é do Keller agora, né? O Deuses Falsos. Eu nunca li, tô muito na expectativa de ler. Já lemos, já usamos, criamos uma série chamada Fábrica de Ídolos. Que legal. Né? E a gente fez uma série chamada Fábrica de Ídolos e o livro Deuses Falsos foi a base da série. Que legal. O que mais? Você tem leituras não cristãs, assim, que te marcaram ou que te marcam demais, ou não? Sim, cara, muito. Eu gosto muito de ler leituras não cristãs. Por exemplo, agora eu tô lendo um livro do Amir Klink, né? A história dele das travessias e tal. Eu presenteei meu pai com ele. Uma delícia. É o da viagem no gelo lá e tudo, né? Isso aí? Eu tô lendo o que ele fez, a viagem que ele fez, a travessia da Namíbia pro Brasil. Então ele fez de barco a remo, mas depois eu quero ler essa do gelo aí. Foi fantástica também. Li muito a biografia do Steve Jobs. É boa? Cara,
É um dos maiores escritores do mundo, Isaac, esqueci o sobrenome dele. Mano, o cara é uma leitura incrível, assim. Então, ler o Steve Jobs me ensinou muito a pensar o processo da igreja. Então, por exemplo, o Steve Jobs dizia que tudo precisa ser intuitivamente óbvio. E pensando que a tarefa de um pastor, Efésios 4, 12, 13, diz que os pastores e líderes precisam preparar o povo para realizar a sua obra e alcançar maturidade na fé em Cristo Jesus. Então, como que a gente conduz as pessoas até lá? Através de um processo. A maioria das igrejas não tem esse processo claro. É meio confuso. Como que eu chego lá? A Red criou um processo de crescimento espiritual intuitivamente óbvio por conta do Steve Jobs, pensando em forma. Então, para você fazer parte da Red, tem 4 passos. Passo 1, primeiro domingo do mês. Passo 2, segundo domingo. Então, tudo foi muito construído em cima disso. Então, vários princípios da Apple estão impressos aqui na nossa organização, né? Por exemplo, ele também dizia que simplicidade é a máxima sofisticação. Então, o simples é o mais sofisticado que existe. Então, tudo que a gente faz na Red, a gente busca o mais simples possível, né? Não simples no sentido de simplório, simples no sentido de objetivo, de claro, de direto ao ponto, de não ficar enrolando e bromando, enfim, coisas desse tipo, né? Mas o Steve Jobs é uma leitura que me influenciou muito. Eu também li vários livros do Simon Sinek, aquele Comece pelo Porquê. Sim. Muito da história da Red está pegado também no porquê. A Red existe apegada ao seu porquê, que é levar as pessoas a um relacionamento com Jesus, que é fazer discípulos. Cara, então são leituras que me ajudaram muito a construir a igreja, assim, a pensar que a igreja precisa estar ligada à sua missão, é começar pelo porquê. Vou dar um exemplo. Muitos pastores chegam para mim e perguntam assim: Thiago, o que você está fazendo aí? Como você está fazendo? Eu falo assim: não, essa não é a pergunta séria. A pergunta não é o que e como, a pergunta é por quê. Tudo que nós fazemos aqui, o que nós fazemos, como nós fazemos, tem a ver com o nosso porquê. Nós sabemos o nosso porquê, nós queremos alcançar um cristão e levá-los a um relacionamento crescente com Jesus. Temos um processo para levar as pessoas nesse relacionamento crescente para se tornarem discípulos, maduros na fé. Que legal. Então, tudo é pensado, tudo é planejado em cima disso. Então, como a leitura de livros seculares podem também agregar, é a graça comum, né? Que o Kuyper vai desenvolver bastante, né? Esse lance da graça comum. E Deus se expressa. Então, por exemplo, um outro livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Que é um best-seller. É Stephen Covey esse aí, não é? Stephen Covey, cara, um cara excelente, assim, que a gente pode aplicar muitas coisas para nossa vida pessoal e para o nosso ministério, né? O que mais? Vários livros de empresas, grandes organizações eu tenho lido, e isso acaba abençoando a minha vida e também a igreja, né? Aí estão alguns exemplos aí, né? N.T. Wright, aí é uma leitura cristã, né? Mas a N.T. Wright tem sido uns teólogos que eu leio, claro, sempre com cuidado, né? Com filtro, mas N.T. Wright, enfim. Você... É uma pergunta meio imbecil, mas num certo sentido engraçada. Você usa Windows ou Mac? Cara, essa é fácil. Com certeza a Mac, né, cara? Tudo é... O pessoal até brinca que um dia eu fui cozinhar e aí alguém mandou assim: não sabia que a Apple já tinha feito um fogão, né? Porque, cara, é tudo Apple, cara. É tudo Apple. Você achou o filme do Jobs bom? Eu não conheço, assim, muito da vida do Jobs, além do filme que o Ashton Kutcher, né, que fez o Jobs. Sim. Cara, os dois filmes que foram feitos dele foram bacanas, assim, mas ambos não são completos. E talvez o do Ashton Kutcher não reproduziu tão bem quem ele é. O Steve Jobs foi um cara muito difícil, né? E o segundo filme parece que representou isso um pouco melhor. Ele é um cara bem complicado. Você é um cara difícil e complicado, você acha, não? Não, cara, vai. Todo líder aí, às vezes, tem suas manias, né? Então, mas eu sou um cara que procuro andar muito perto da minha equipe e eu criei um ambiente colaborativo. A Red é uma igreja tipo startup, assim, cara. Todo mundo colabora, todo mundo participa, os pastores todos têm oportunidade de falar, Então, nesse sentido, eu acho que eu gosto de criar esse ambiente, eu gosto de dividir. Eu vou pregar, eu vou conversar com todos os pastores. O que você acha? O que você já leu? E eles dão dicas, eu acho que isso, acho que a gente podia fazer assim, a gente podia...
Então a Red é uma igreja que funciona tipo o Google, assim, tipo a Apple mesmo, cara. Todo mundo participa, a gente está buscando inovação o tempo todo, sem perder a essência, né? E eu acho que isso é legal para todo mundo gosta de estar num ambiente Sim, assim. com certeza. Agora, não é um ambiente infantilizado, é trabalho, tem que produzir, tem que ter resultado, e o resultado é gigante. Graças a Deus a esse ambiente, essa parceria, né, que existe aqui. Então eu acho que apesar de eu ter minhas manias e às vezes, né, colocar um padrão alto assim, de trabalho e excelência, né, eu gosto muito que a gente busque a excelência, eu percebo que a gente tem um ambiente que proporciona de maneira muito agradável essa busca pela excelência. Vou fazer uma pergunta, eu vim de uma igreja, eu não vim, né, eu cresci em Jundiaí, uma igreja pequena que cresceu, hoje é uma igreja grande, mas eu tive por bons anos a experiência de congregar numa mega igreja aqui em São Paulo. Mega igreja, eu acredito que do porte seu aí, 2, 3 mil pessoas juntas no mesmo culto. Eu venho também de batista tradicional e tudo, então aquela coisa da forma e principalmente, que é onde eu quero chegar, a parte de escola bíblica. Então sempre teve o culto e a escola bíblica. Sim. E eu sempre entendi a escola bíblica como aquele espaço mais aconchegante, vamos dizer assim, onde as pessoas têm a oportunidade de realmente trazer suas dúvidas, que é inconcebível imaginar isso numa pregação pública de alguém levantar a mão e perguntar, né? Sim. E eu sempre tive também a experiência pessoal do crescimento pessoal dentro da escola bíblica ser algo muito mais intensificado. No que eu tô dizendo é o crescimento pessoal mesmo. É onde a pessoa consegue dividir suas dores, trazer suas dúvidas e ser mais pastoreado de perto, talvez seja a palavra. Sim. Só que quando você começa a atingir um nível de crescimento de números mesmo muito grande, a ideia de escola bíblica começa a ficar inviável porque não tem sala para todo mundo, sabe? É logisticamente inviável. E eu não sei o que você pensa sobre o conceito de escola bíblica. Eu não tô querendo nem trazer a forma tradicional dela, mas esse conceito de ensino mais próximo. Como que a Red enxerga isso? Como que vocês enxergam isso? Se é que vocês têm essa preocupação ou se de repente eu tô com a mente muito tradicional e a coisa funciona de um jeito diferente e se resolve? Como é que é? Eu acho que isso é essência, cara. Eu percebo que a igreja primitiva ela tinha um ensino público, mas também tinha esse ensino mais próximo. Eles se reuniam no templo e de casa em casa. Então eu acredito que é essencial isso que você está falando, independente de qual seja a forma, se for a escola bíblica dominical, se for uma outra forma. Então, como que nós lidamos com isso? Porque, de fato, é um desafio, é uma igreja muito grande. Em primeiro lugar, que nós temos pequenos grupos, né? O que muita gente chama de célula. Aqui a gente tem um pequeno grupo, e ao contrário das outras igrejas, aqui o pequeno grupo é fechado, ele não é aberto a visitante. O pequeno grupo ele é só para os membros da igreja e esse pequeno grupo vai estudar a Bíblia junto. Então, os nossos membros estudam nas casas, é uma maneira que a gente encontrou. Então, a gente tem trilho, a gente tem conteúdo, a gente produz conteúdo para os pequenos grupos, tem grupos que leem livros juntos. O aprendizado dos líderes é gerenciado, assim? Porque gerenciado. As experiências que eu vivi assim, tinha um pequeno grupo sensacional, porque o líder era, sei lá, aluno, seminário, conhecimento. Você ia para um outro, era só o oba-oba. Aí você ia com outro, era mais pentecostal, porque o líder veio de um background de teologia pentecostal. E aí virava uma grande salada, na verdade, onde você perdia o controle até do que estava sendo ensinado. E eu achava isso muito perigoso, né? É perigosíssimo. Eu não sei nem como resolver isso, né? Esse é um problema. Mas a gente tem aqui na Red um ministério chamado Formação Espiritual, que é a maior engrenagem da Red. Então hoje eu já tenho 3 pastores contratados, fora a equipe gigante que nós temos junto com eles, de formação espiritual. O que a formação espiritual é responsável? Cuidado dos membros, conteúdo de toda a igreja, de todos os ministérios, tudo que é pregado e capacitação. Então, toda a formação teológica da igreja, a formação espiritual alinha isso. Então, os pequenos grupos estão alinhados dentro da formação espiritual, os líderes são formados dentro da formação espiritual, então é tudo alinhado. Existem reuniões regulares, existem encontros, existe curso de liderança. Todo mundo passa pelo mesmo trilho, tá? Existe como a gente ter controle absoluto? Não, né? Mas todo mundo passa pelo mesmo trilho e a gente tem acompanhamento constante, né? Então, o pequeno grupo é uma das coisas, mas aí nós temos o Red College, que são salas aí de 50, 60 alunos,
vários cursos, estude a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então as pessoas têm a oportunidade de ter escola bíblica dominical, mas óbvio, não dá para alcançar toda a igreja, mas a gente tem regularmente num formato híbrido. Então, o que é o formato híbrido? Tem presencial e tem online. Então, uma aula é online, a outra aula é presencial. Uma aula é online, outra aula é presencial. Tá? A gente tem um aconselhamento bíblico na igreja também, a gente tem capacitação em aconselhamento bíblico, a gente tem aí um time talvez de 30 conselheiros sendo formados com formação de conselheiro e tudo mais, e a igreja capacitando eles para esse cuidado. Então, nesse sentido, a Red é bem preocupada mesmo com a questão teológica, a questão bíblica, e o pequeno grupo e o Red College são a maneira que a gente encontra para poder transmitir o ensino bíblico mais próximo, né? São algumas das estratégias, mas a gente constantemente está se questionando como que nós podemos melhorar essa formação, né? Acho que isso é importante, né? A igreja está crescendo, o que é uma bênção, né? Diferente de muitos outros trabalhos que a gente observa, que, eu vou começar a dividir os grupos e tal. Dá pra ver que é bem centrado, isso é bem importante. Isso. Muito bom. As igrejas, infelizmente, têm essa visão de célula como um negócio multiplicador, assim, né? E tem meta. Aqui não tem nada disso. Aqui o foco da célula é comunhão e ensino, né? Mas é aquele ensino diferente, né? O ensino da comunhão mesmo. Existe um líder ali trazendo conteúdo, mas todas as pessoas podem participar no pequeno grupo, não é de college. Aí é um pouco diferente. Sensacional. Sim. Eu fugi do assunto livros, né? Eu nem sei se terminamos ele ou não. Então. Você tem mais alguma indicação? Algum livro que marcou sua vida, que ficou perdido ainda, não? Cara, tem vários livros, acho que marcaram a minha vida. A leitura de igreja, um livro que me marcou muito foi o livro Igreja Simples, do Tom Rainer. A gente mandou isso aí há um tempo. Sim. Igreja Simples, do Tom Rainer. Desse livro, a Red é a igreja do livro Igreja Simples no Brasil. Assim, a gente construiu um processo de formação espiritual e não existe nada na Red que não esteja alinhado dentro das etapas de crescimento espiritual. Então a Red não é uma igreja de evento, não tem show, não tem banda de fora, não tem essas coisas. Nós estamos interessados em crescimento espiritual mesmo. Se não está linkado ao propósito da Red, não acontece. Igrejas, todos do Tom Rainer eu indico para a galera assim, que é líder em igreja e quer aprender a pensar a forma da igreja, assim, né? Um livro sobre liderança que marcou minha vida foi Visionar, do Andy Stanley. É um livro sobre Neemias. Cara, que livro. É incrível. É fantástico, tá? Aliás, todos do Andy Stanley são muito bons. A Red, pra vocês terem ideia, a Red se inspira muito numa igreja americana chamada North Point Community Church, uma igreja gigante, mas é uma igreja simples e uma igreja voltada para o não cristão. Ele tem um livro chamado O Líder da Próxima Geração. É um livro excelente sobre liderança também, do Andy Stanley. E todos dele, né? Comunicação que Transforma, são livros excelentes também. Também li muitos livros do Mark Driscoll no passado. Foram livros também que me ajudaram a pensar nessa igreja, né, do futuro aí. Indico, né? O Igreja Vintage, o outro livro dele, que é o Confissões de um Pastor. Esse eu li. É bem interessante, né? Porque ele se despe, né? Das pessoas ali. Exatamente. Então, são livros bacanas aí para quem quer ler e quer crescer numa leitura sobre igreja, né? Igreja Centrada, do Tim Keller. Legal. Enfim, são tantos livros, né? Fica difícil, né? Indicar só um, né? Nossa, exatamente. Mas se eu fosse indicar um, eu indicaria o Deus Pródigo, do Tim Keller. E indicaria, para quem é líder em igreja, o Visionar, do Andy Stanley, ou qualquer líder, né? Uma empresa, tal, Visionar, do Andy Stanley. Igreja Simples, acho que esses aí são bases boas, assim, para... E outro livro do John Stott, que é o Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Cara, esse livro é clássico. Uma pergunta para sua leitura em relação à sua membresia. Você percebe que são leitores? Ou a igreja
faz algum tipo de movimento para incentivar que eles leiam? Como é que funciona isso? Porque o brasileiro tem aquele estigma de que brasileiro não lê, né? Uhum. Ou não se interessa com isso. Já tá muito claro que a Bíblia é o centro e tudo, mas Sim. Como você percebe a galera lá na rede? Cara, tem de tudo, né? Uma vez perguntaram pro Hernandes assim, né? Como vai sua igreja? O Hernandes respondeu: vai muito bem, vai mais ou menos e vai muito mal. Porque tem gente que tá muito bem, tem gente que tá mais ou menos e tem gente que tá muito mal, né? Então, tem gente que lê, tem gente que não lê, tem gente que lê de vez em quando. Mas nós, como igreja, procuramos incentivar ao máximo a leitura, tá? Então, por exemplo, se vocês forem assistir minhas pregações, eu uso um telão de LED para pregar, né? Então, eu prego usando imagens e a Bíblia. Eu sempre uso livros, tá? Se pegar minhas pregações, tem lá livro tal, esse livro disse isso, aquele livro disse aquilo. E aí as pessoas se interessam, quero ler esse livro, quero ler aquele livro. Vai anotando, né? E aí, o que a gente faz? A gente compra já os livros e deixa preparar na livraria. Terminou o culto, fala assim, passa lá e compra. Cara, a gente tem uma livraria lá, então. A gente vende livro que nem água, cara. Que vende livro que nem... Porque assim, eu acabei de pregar, eu já falo assim, essa série de mensagens está baseada nesse livro aqui. Cara, mas é fila quilométrica para comprar o livro. Assim, e o povo lê e a gente estabelece leituras para a igreja. Então, por exemplo, a leitura do ano passado da igreja foi Deus Pródigo, foi obrigatória para toda a igreja. Todo mundo leu. Esse ano, a gente está lendo o Cristianismo Equilibrado do John Stott. Por conta das questões políticas, a gente estabeleceu o Cristianismo Equilibrado como a leitura do ano. Mas ao longo do ano a gente vai recomendando outros livros. Por exemplo, início de ano eu promovi muito a leitura do livro do Paul Tripp, As Misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o livro devocional do Paul Tripp. Cara, a editora teve que produzir livro para nós, porque a gente já vendeu mais de 500 livros aqui. Nossa, olha, isso do Paul Tripp. A Red é o sonho de toda editora, então. Exatamente. É o sonho cara. do Clube Ictus, mano. A gente precisa ir lá apresentar o Clube Ictus pra você. As editoras, cara, pras editoras, quem quiser, a Red, cara, vende livro que nem água aqui. E o que a gente recomenda através das pregações, a galera tá... Que legal. Inclusive, eu vou lançar meu primeiro livro daqui uns 2 meses, então se preparem. Opa! Muito bom, aí sim. Que editora que vai lançar, já dá pra dizer, não? Cara, na verdade, a gente vai lançar por nós mesmos, tá? Quem sabe mais pra frente a gente acha uma parceria, mas a gente mesmo está produzindo material junto com uma editora. Um livro sobre o quê? É sobre Jesus, cara. Jesus não é quem você pensa. Mostrar que nós não conhecemos Jesus de fato como ele é nos evangelhos. O verdadeiro Jesus. A gente tem uma ideia errada. A gente montou uma caricatura de Jesus. E o que eu mostro no livro é que se Jesus viesse viver entre nós hoje, ele seria crucificado de novo. E ele seria crucificado. Ele seria crucificado pelos evangélicos, por nós. Então, ali nesse livro eu tento mostrar um pouco da essência desse Jesus que choca. É interessante, a gente tá gravando o Leitura Bíblica Comentada, a gente tá na metade de Lucas agora. E várias vezes a gente passou por textos onde tem a rivalidade entre Jesus e os fariseus, né? Enfim, a gente expõe o texto, conversa. E eu já perdi a conta, Carol, de quantas vezes eu falei, cara... Eu entendo, é uma lástima a ação dos fariseus, mas eu não tenho plena certeza de que se eu tivesse lá, eu estaria do lado de Jesus, não. Mano, um exemplo, né? A gente teve uma live quarta-feira à noite aqui falando sobre alguns temas próximos aí, e alguém perguntou assim, o crente pode ir num ambiente de uma festa com não cristãos? E aí eu falei assim, caramba, Jesus foi, né? Porque... Jesus estava na festinha dos publicanos lá, diz que Mateus chamou Jesus para casa dele e chamou toda a patota dos publicanos. Quem eram os publicanos? Sim. Eram os políticos corruptos, né? Era a galera extremamente corrupta lá, os publicanos. E ele inclusive chamou Mateus, um publicano, para ser um dos apóstolos. Exatamente. E aí que os fariseus falaram, nossa, olha lá, ele come com publicanos e pecadores, né? Porque Jesus estava lá com uma porção de galera ali que era rejeitada, né? Que não podia participar dos rituais religiosos daquela época, né? E Jesus... Então, assim, Jesus nos confronta o tempo todo, né? Ainda bem que eu não sou daquela época. Porque Cristo me salvou, né? Porque se fosse... mas eu vou te falar que nós temos nossos desafios contemporâneos. Com certeza. A gente tá tentando trazer luz, né? Pro mundo. Esse é o nosso grande objetivo, trazer luz, trazer senso cristão pras pessoas. E eu acho que o jeito leve que você tem feito lá na Red em Indaiatuba
casa muito com o que a gente tem produzido aqui no Ictus. Quem acompanha aí a gente de longa data sabe disso, que a gente realmente tenta conversar desse mesmo jeito. E é tão gostoso descobrir gente fazendo a mesma coisa que a gente. E mais legal ainda é ver gente muito mais bem sucedida no sentido de que tá alcançando um grupo muito maior do que o nosso. Sim. Eu tô morrendo de vontade de visitar vocês lá. Talvez eu vá mesmo, viu? Cara, vamos combinar. Vocês são muito bem-vindos. Aliás, como que fica? Quem quiser visitar, vai pra onde? Qual é o horário de culto? Como é que funciona? Cara, assim, o que você falou resume muito bem, tá? Leveza, sem perder profundidade e verdade. Sim. Né? Então, é isso. Quem quiser visitar, primeiro, nós temos uma presença aí nas mídias sociais. Então, a Red tá no YouTube. O canal da igreja é Igreja Red, R-E-D mudo. Todas as pregações estão lá, as séries estão lá. Acabei de fazer uma série chamada Machucados pela Igreja, que foi uma série que bombou, e a primeira se chamou Religiosidade Tóxica, em que eu falo sobre Jesus e os fariseus, então vale a pena quem quiser lá ouvir. Temos Instagram, Igreja Red, Facebook, todas as redes sociais, a Red está lá, Spotify, se quiser ouvir os podcasts ou as pregações através de podcast, enfim, tá tudo lá, tá? Quem quiser vir visitar presencialmente, fique em Indaiatuba, que é próximo a Campinas, 15 minutinhos de Campinas, 50 minutos de São Paulo, e é fácil chegar aqui. É uma cidade muito bonita, Indaiatuba, venham conhecer, passear. É verdade. A Red fica num colégio, a Red se reúne numa escola, que é uma escola particular linda, um lugar muito bonito, e é um espaço que a gente compartilha com essa escola. E agora estamos construindo nosso espaço lá dentro da escola, a gente está construindo auditório para 2.000 pessoas, mas é uma escola gigante, assim, então é um lugar incrível, vale a pena vir conhecer. Domingos, 10h30, 17 e 19 horas, 3 cultos iguais para receber todas as pessoas, tá? Então todos os domingos, 10h30, 17 horas e 19 horas, todos estão convidados para vir conhecer. A Carol tem o finalzinho aí de bate-bola, né, Carol? A gente costuma finalizar o nosso bate-papo fazendo algumas perguntas mais rápidas, assim, de resposta, é bem tranquilo. Mas eu queria primeiro agradecer a presença, por ter aceitado o nosso convite, Pastor Thiago, realmente foi uma bênção. É sempre muito bom conversar com homens sérios que levam a sério a vida cristã. E, bom, eu não preciso aqui rasgar a seda, porque ela já foi rasgada, mas parabéns, que Deus continue te abençoando e usando. E pode ter certeza que quando tiver oportunidade eu vou conhecer junto com a minha família e vai ser muito bom. Mas vamos lá, vamos finalizar aqui. Legal. O senhor prefere livro físico ou digital? Com certeza físico. Mesmo sendo um cara da Apple aí. Não, eu não consigo me levar do físico. Físico pra mim é maravilhoso. Legal, sensacional. Tem alguma meta de leitura durante o ano, semestre, mês? Como é que funciona? Ou só vai lendo? Não, eu só vou lendo. Eu não tenho meta de leitura, mas por conta das séries que eu tenho que produzir, eu acabo lendo muito, assim. Então, por exemplo, série de política que eu vou começar daqui 3 semanas, mais ou menos. Então, eu já tô aqui com, acho que 5 leituras. E tô ralando aí. Parabéns, não que eu consiga ler exatamente tudo, às vezes o livro inteiro, mas as partes que eu preciso, eu tô sempre lendo muito. Sua igreja chama Red, é vermelha, e você vai falar de política. É muito perigoso. É perigoso, cara, perigoso. Parabéns, viu? Bom, me respondeu já a próxima questão, que é ler um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo, então... Depende do momento, assim, né? Eu sempre tenho um livro aí que eu tô lendo, mas não tem como. O pastor que vai pregar, cara, toda semana você tá com um monte de livro na mesa, não tem jeito, né? Então, vários livros ao mesmo tempo. E costuma abandonar a leitura ou não? Eu tenho que ir até o final... Sim, não, às vezes eu acabo abandonando uma leitura, vai muito do momento que eu tô vivendo, nesse sentido, eu sou bem intenso, assim, né? Eu sempre tento terminar, mas às vezes quando não dá pra terminar, o livro ficou chato, eu abandono no meio. Tudo bem. E é isso. Muito obrigada, pastor. Foi muito bom conversar. Você estuda pra fazer suas mensagens, é isso? Porque eu tô brincando, mas eu sei que você é da pregação temática, né? E, enfim, a gente acabou nem entrando sobre esse assunto, mas eu acho que tá bem conversado lá no outro podcast do Isaac, acho que vale o pessoal ir lá ouvir. Mas uma vez eu fui conversar com um pastor junto com um colega seminário, falando, poxa, pastor, da igreja que a gente era, né?
O senhor sempre pega temático, porque o senhor devia de vez em quando ir para um expositivo e tal. A resposta dele foi, que expositivo tem que estudar muito. Aí a gente saiu de lá muito decepcionado. Cara, não. Quem vai pregar tem que estudar muito, cara. Você tá louco. Ai. E é cansativo. Estudar é o cansaço da mente, né, cara? Mas é a nossa função, né? É a nossa função. É pra isso que a gente tá lá. A principal função do pastor é a pregação, acredito. Né? E alguém comentou comigo dizendo o seguinte: as ovelhas estão onde tem bom alimento. Então, muita gente pergunta assim, mas por que a Red tem dado tão certo? Bom, graças a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem bom alimento aqui, cara. A gente se esmera, a gente se esforça nos estudos, né? E de beneplácito. Os detalhes tá aí também, né? Eu tô muito feliz de te conhecer, viu, Thiago? Espero que a gente consiga seguir aí se conversando em off, em WhatsApps da vida aí. Vou pegar o seu WhatsApp com a Carol, que ela que fez todo o contato aí. E a gente vai trocando umas figurinhas aí. E vamos ver onde Deus leva esse relacionamento aí também. Obrigado pelo tempo. Espero que a Red continue crescendo e principalmente que a visão e o foco que você tem assim claramente no Evangelho e em Cristo em primeiro lugar continue, porque a gente sabe que quando começa a vir a fama, as pessoas têm uma tendência natural, porque é do ser humano mesmo, de se perder nessa fama. É verdade. Então que Deus realmente te proteja e te abençoe em toda a sua trajetória aí que tem pra você. Muito obrigado pelas palavras, Carol também. Fiquei muito feliz de conhecer vocês e ter um tempo compartilhando, que a gente possa ter outros momentos assim, se conhecer mais. Contem comigo aí. Venham nos visitar, vai ser uma alegria receber vocês e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, o projeto, que muitas pessoas aí possam ser alcançadas, influenciadas por vocês. E você, ouvinte que tá com a gente, já sabe, né? A gente tem um canal no Telegram, onde você pode se juntar a gente e conversar. A gente tem o nosso servidor no Discord agora, onde a gente tem organizado várias leituras coletivas. Muito provavelmente, quando esse episódio for ao ar, já foi a leitura do Timothy Keller. Mas com certeza a gente tá lendo com vocês outros livros bem legais, então é só entrar aí na descrição do programa ou entrar no nosso site ictus.com.br e conhecer, entrar, dar uma chance, né? A gente sabe que é um aplicativo novo para muita gente, então tem aquela coisa de, puxa, de novo, mais um aplicativo, mas tem valido muito a pena. A química que a gente tá construindo aqui dentro tá muito bacana. Então aproveite essa oportunidade. Obrigado mais uma vez, Thiago. Obrigado, Carol. Semana que vem a gente volta com mais um programa no Ictus Podcast.